todos. Primeiro, obrigado por estarem aqui, né? Eu acho que nós, aliás, fico muito honrada aqui em fazer parte dessa mesa hoje com o professor Alcindo, Dr. Hans, duas pessoas e figuras importantes na questão do desenvolvimento, na discussão de desenvolvimento estratégico. Eu já queria começar a fazer uma ponte com a última discussão que teve agora à tarde. Quem estava aqui na discussão do Porto, por favor? Ótimo. Foram colocadas algumas questões que eu acho que vai muito de encontro ao que a gente vai discutir nesse momento. Quando a gente discute a questão da Baixada Santista, nós vamos perceber que ela está inserida hoje num recorte do Estado de São Paulo que a gente chama de macrometrópole. É um recorte que abriga 153 municípios, tem 16%, quase 17% da área total do Estado, mas abriga 73% praticamente de habitantes e 83% do PIB do Estado, né? E aí a gente tem os números para o Brasil. Então, entre a sua área e a sua produção e a sua população, a gente já começa a perceber a dimensão que esse espaço macro, né, no Estado de São Paulo assume hoje. Bom, com relação à Baixada, ela foi instituída legalmente como região metropolitana a partir de 96. Ela é formada por 9 municípios, né? Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá e Bertioga. E hoje ela tem 4% do PIB do Estado e 4% de habitantes do Estado tendo menos de 1% da sua área. Isso também começa a dar a dimensão do que nós vamos estar discutindo aqui nesse momento. Quanto à população, com os dados do IBGE, nós temos hoje a região com quase 1.700.000 habitantes, que é 1,2% do Estado, e a gente começa a perceber algumas situações interessantes. Primeiro, que pela taxa de crescimento, nós temos 2 municípios, né, atingindo, praticamente um atingindo quase 5% e o outro 3%, que são taxas muito altas para o Estado de São Paulo. Se nós formos fazer um referendo com a taxa de crescimento do Estado, nós vamos perceber que esses municípios estão crescendo muito mais que o Estado. Em compensação, Santos é uma cidade que está instável no seu número de habitantes, e já não é agora, isso já vem vindo há 3 décadas, e a gente vai discutir muito também isso por quê. Com relação a projeções que a gente tem para a região, nós vamos ver que Bertioga e Praia Grande continuarão, né, com as maiores taxas de crescimento nos próximos 10 anos. Com relação às atividades, né, econômicas, nós temos 2 grandes atividades, que é a indústria e porto. Além disso, e gerada também por essas atividades, nós temos comércio e serviço, e principalmente ligado a turismo e veraneio, né? Quando nós não temos serviços ligados à indústria porto, nós temos a turismo e veraneio. Uma coisa importante é que a presença do Porto de Santos, né, sempre representou para o Estado de São Paulo, economicamente, um peso grande, e nesse momento ele representa um enorme avanço, principalmente ligado às atividades do pré-sal. O Porto, vocês viram, né, muitos dados ainda agora, mas ele é o maior e mais importante complexo da América Latina. Se nós formos pensar no Porto de Santos, cada 5 contêineres embarcados no Brasil, 2 passam pelo Porto de Santos. Então, isso dá uma dimensão do que a gente está falando. Uma outra questão é que a região, ela, seja pelos planos de expansão do porto, seja pelas operações ligadas ao pré-sal, nós temos aí uma previsão de aumento de mais de 22.000 imóveis nos próximos anos, né? Total de projetos e construção. Isso nós estamos falando na região como um todo, nos 9 municípios. Outra questão importante, e que vai gerar e já está gerando também uma demanda cada vez maior, tanto de postos de trabalho quanto na qualificação, é o setor de serviços, que é responsável
por quase 70% do valor adicionado e 63% do emprego da região. Quando a gente está falando em serviços, nós estamos falando tanto serviços diretamente ligados à questão portuária, à questão industrial, quanto os serviços que são agregados tanto para turismo quanto para negócios, né? Então, nós temos toda a área de hotelaria, gastronomia, a parte de saúde, né, que é um suporte importante para todas as atividades, e outros serviços que agregam aí. Uma outra questão que também está ligado à questão do pré-sal é a previsão dada por um aumento populacional. Essa expectativa que nós estamos vivendo, que na verdade não é mais uma expectativa, a gente já está presenciando investimentos importantes, ela tem um salto populacional projetado até 2020 de 25%. Eram estimados pela Fundação SEAD no início do século XXI, né? Ainda no ano 2000, a previsão estava em 11%. E aí, quais são os nossos principais desafios, né? Nossos, porque eu acredito que o desafio não é só do governo do Estado, né? Nem do governo federal, mas sim o desafio da região. Nós temos, primeiro, um grande desafio, que é a reversão do passivo habitacional. Nós vivemos praticamente da década de 60 à década de 80, com uma migração muito alta na região. Nós tivemos municípios na fase da implantação industrial crescendo a mais de 12% ao ano, durante 2 décadas, e, portanto, nenhum investimento deu conta de resolver a questão da habitação. O próprio sistema financeiro de habitação que foi montado nessa época, né, a partir da década de 60, que a gente conhece como BNH, mas BNH era o banco, né, que financiava. Existia um sistema onde as Coabs e os Inocops e todas as cooperativas estavam envolvidas. Ele não conseguiu dar conta da migração que nós tivemos na nossa região. E a nossa migração era uma migração de mão de obra ligada à construção civil, né? E era uma mão de obra que, para se qualificar para outro setor, precisa de um grande impulso e uma grande alavanca do setor da construção civil e dos setores de qualificação. Essa é uma das questões que ainda precisamos resolver. Ela está em processo de resolução, mas ainda temos passivos para resolver. Uma outra questão importante é a reversão do passivo ambiental. Nós temos em curso grandes projetos, mas a gente precisa, né, efetivamente alavancar estruturas para que a qualidade da ocupação urbana, né, seja a qualidade de vida das pessoas, não só melhore, mas que se mantenha. Uma outra questão tão importante quanto é a questão da mobilidade, né? A mobilidade da região precisa estar funcionando para que a gente tenha deslocamentos rápidos e eficientes e com qualidade, tanto para as pessoas quanto para as cargas e os produtos que rodam nessa região. A qualificação da mão de obra é uma questão fundamental para esse novo vetor que nós estamos vivendo, né? Nós sabemos que a nossa população precisa ter uma mudança de comportamento na qualificação, né? Porque postos de trabalho estão se abrindo e nós precisamos que essas pessoas ocupem esses postos. Nós não queremos mais uma migração de pessoas num número muito alto para ocupar os postos de trabalho da região, né? Logicamente, existem especializações tão altas que, às vezes, precisa se trazer um engenheiro de fora, né, qualificado para uma certa área. Mas existem postos importantes que a gente precisa ocupar. E, por último, na verdade, a síntese disso é a articulação das políticas públicas no território. Nós precisamos que as políticas públicas se conversem, se articulem e que tenham um objetivo maior no tempo e no espaço. Como é que a gente pode fazer isso, né? Primeiro, nós tivemos ainda, no mês de agosto,
um evento onde o governador esteve aqui na região anunciando investimentos em torno de 5,3 bilhões em áreas de transporte, educação, turismo, saúde e segurança. Na área da saúde, tem alguns recursos que são diretamente localizados para os municípios, mas que compõem a rede de saúde. Mas uma questão importante é, primeiro, qualificar melhor os nossos hospitais e os nossos institutos. Outra é estimular, ajudar a compor o Hospital dos Estivadores, que foi comprado pelo prefeito de Santos, para que ele se torne um hospital regional. E, por último, também melhorar, né, as santas casas que nós temos aqui na região. Na área de habitação, houve aí um investimento já grande, mas existem novos investimentos em moradia. Fora isso, o Programa de Recuperação da Serra do Mar, que é um programa que está numa primeira etapa, mas ele prevê toda a recuperação da Serra do Mar chegando no litoral norte e que agora deve receber aí um implemento de recursos, porque já está se conversando com um novo financiamento internacional. Na área de transportes, foi anunciado a ligação Santos-Guarujá, o VLT, a gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente, e a modernização e ampliação de trechos do sistema Anchieta Imigrantes. No turismo, investimentos ligados à reurbanização, terminais, construções de piers, ciclovias e outras obras de infraestrutura que a nossa região já começa a receber. Com relação ao passivo ambiental, nós temos, na visão do governo do Estado, na visão da Secretaria de Habitação e de todos os organismos que compõem a discussão da habitação, e quando a gente está falando aqui habitação, não é simplesmente construir casas, né? Nós conseguimos, hoje, ter uma visão muito mais abrangente do que é habitação no Estado de São Paulo. Isso é uma cultura que vem mudando e é importante porque a gente percebe que, principalmente nesse novo projeto, que é o projeto Serra do Mar, toda a mudança, né, de conceito, quando você instala, na verdade, insere um pedaço maior de um bairro. Não é mais um conjunto habitacional segregado, mas a intenção é que tudo que for construído se insira já exatamente numa via local, que não tenha mais aquela unidade onde ela se repete, né, permanentemente pelo território. Existem tipologias diferentes num mesmo projeto. Quem conhece aqui o residencial Rubens Lara, que é no Jardim Casqueiro, vai perceber que nós temos casas geminadas, nós temos casas sobrepostas, edifícios diferenciados que vão compondo um território e vão sendo absorvidos exatamente pelos bairros. Então, a pessoa não se sente mais segregada, mas sim, ela insere e mora numa cidade, né? Eu acho que esse é o conceito maior. E nós vamos ver que nós ainda temos em programação aí mais de 10 mil unidades na região, ainda em andamento ou em projeto ou já em consolidação de início de obra. Uma outra questão é a reversão do passivo ambiental. Nesse sentido, nós temos o programa Onda Limpa, que vem sendo implementado já na região há mais de um ano, né, há mais de 2 anos, na verdade. Nós temos 1 bilhão, né, 230 milhões. Esse empreendimento ele vai tratar de coleta, tratamento de esgoto, melhoria do sistema, melhoria e ampliação do sistema de abastecimento de água, e ele é um financiamento do Japan Bank International Cooperation e a contrapartida da Sabesp e do BNDES. Ele prevê, em números, né, mais de 1.000 quilômetros de rede coletora, rede tronco, quer dizer, todo o sistema, as ligações, estações. Aliás, uma questão importante que também mudou de cultura é que hoje o governo do Estado, através da Sabesp, só instala rede de coleta de esgotos se você tiver uma estação de tratamento e uma disposição final. Isso é um ganho de qualidade imenso, porque a gente sabe que lá na década de 70 e 80,
as redes coletoras eram colocadas e esse esgoto ia in natura para os nossos rios, para os nossos corpos d'água. Hoje isso é proibido e nós estamos, na verdade, ampliando o nosso sistema e tratando aquele esgoto que não era tratado anteriormente. Esse projeto prevê um patamar. A gente está saindo de um patamar de 62% regional e indo para 95%. Agora, esse patamar ele tem diferenças internas. Nós tínhamos municípios como Santos, com quase 100% de esgoto coletado, e tínhamos municípios, há 20 anos atrás, com praticamente 5% de esgoto coletado. Então, essa nivelação, vamos chamar assim, esse equilíbrio, né, de poder dar a todos os municípios qualidade, é o que a gente tem que buscar. Com relação à mobilidade urbana, nós tivemos aí o Sistema Integrado Metropolitano, que é um sistema que tem uma linha-tronco, né, realizada pelo Veículo Leve sobre Trilhos, o VLT, que a gente conhece, e nós vamos ter esse sistema depois alimentado, né, num primeiro momento, por ônibus em terminais chegando na ilha e barcas. Num segundo momento, ele deve ser estendido já para São Vicente e Praia Grande. Ele está em processo de... Aliás, foi licitado o material rodante e as obras físicas. E agora está em estudo a operação final, que deve ser por parceria público-privada. Esse é o primeiro trecho, né? Esse primeiro trecho, ele tem um investimento de cerca de 690 milhões, né? São 15 quilômetros no trecho prioritário e a frota estimada de 20 veículos de VLT. A grande diferença desse sistema é que ele é um sistema de média capacidade. Isso muda muito a questão da circulação dentro da ilha de São Vicente, né? Eu brinco muito que os santistas falam, porque, nossa, na nossa cidade tem muito trânsito, né? Tem muita gente. Como é que a população não cresce se está assim? Não cresce, mas está assim porque nós somos polo regional. A maioria dos empregos da região estão localizados ou na ilha ou em torno da ilha. A maioria das universidades e dos cursos estão na ilha ou em torno da ilha, né? Portanto, quem vai dar aula na Conselheiro Nebias à noite, quem vai para a aula, né, vai ter trânsito. Provavelmente, muitos de vocês aqui saem do serviço numa hora que poderia chegar na faculdade na hora certa, né, 7 horas. Quando chega lá, não é? Quando chega lá, o professor já fez chamada e não adianta reclamar. Por quê? Porque nós temos uma ilha completamente congestionada, tanto de automóveis quanto de ônibus. E esse sistema é um sistema que foi discutido, né, negociado com todos os municípios nesse primeiro trecho, e vai haver uma reformulação das linhas de ônibus também. Para quê? Para exatamente melhorar o fluxo de veículos de transporte de pequena capacidade, que é o ônibus normal que a gente conhece, e também para ter um transporte de qualidade para as pessoas deixarem o carro na rua. Bom, ele tem todo um perfil, né, de um transporte limpo, já que ele é um transporte elétrico, tá? Ele vem acompanhado das ciclovias. Isso é uma questão que, na região, é uma cultura que se implementou como importante, né? As ciclovias hoje servem de transporte, seja para trabalho, seja para lazer, para educação, e é um transporte importante. Por outro lado, nós temos, hoje, já definido a ligação seca Santos e Guarujá. Ela vem em forma de túnel e vai sair mais ou menos na altura ali da Rodrigues Alves, pegando aqui a parte de Vicente de Carvalho. É um túnel que está projetado tanto para veículos quanto para bicicletas, e, ao mesmo tempo, ele também está projetado já para a expansão do VLT. Então, é uma ligação urbana, né? Essa é uma grande discussão, por que o Estado
escolheu a ligação urbana, mas é uma ligação fundamental para que a gente tenha mobilidade de pessoas, né? A grande maioria da população que vem a Santos, da Ilha do Guarujá, mora em Vicente de Carvalho, né? Então, é fundamental que a gente dê rapidez nessa ligação. Outras questões que estão sendo realizadas, investimentos no viário, quer dizer, todo o cruzamento ali da Anchieta com a Cônigo Domênico Rongoni, que é um nó, né? Isso principalmente toda a indústria discutir isso, o alargamento dela ali em frente aos Meninas, a remodelação do viaduto 31 de Maio, que é exatamente em frente ao Casqueiro, e precisa ter uma duplicação, porque ali nós vamos ter mais gente morando e, portanto, eu preciso de um transporte, portanto, eu preciso melhorar o viário para que ele segure esse transporte de uma forma qualificada. A questão da mão de obra, hoje na região, nós já temos uma série de FATECs e ETECs no litoral, né? Já temos definido uma nova ETEC para a zona noroeste de Santos, um novo prédio para a ETEC do Guarujá. A Universidade de São Paulo vai se instalar definitivamente em Santos. Temos aí conversas da Prefeitura com os institutos socionográficos e o Instituto de Ciência do Mar da Unifesp para se fixarem no projeto do Porto Valongo, e a nova FATEC Rubens Lara, que vai se implantar na Hospedaria dos Imigrantes. Com relação às políticas, né, quer dizer, eu passei muito rápido até para a gente poder ter tempo de discutir, mas com relação às políticas, hoje, nós temos vários planos discutindo temáticas, e temos como base de fundo a avaliação ambiental estratégica, que o diretor da CODESP colocou aqui para vocês, que, na verdade, não só fez uma leitura de toda a parte da economia, né, da área econômica, mas também fez toda uma leitura da parte de suporte, né, tanto da parte ambiental, no sentido da fragilidade do território, quanto da parte habitacional, social, educação, saúde, né? E esse plano, uma das coisas que ele fez foi traçar a geografia do cluster dessa atividade no território, né? E por que é importante isso? Esse Plano Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico, ele está sendo pensado, nesse momento, dentro da Agência Metropolitana da região, e ele vai trabalhar com todos esses parceiros. Por quê? Porque o Plano Regional Integrado de Saneamento Básico da região está sendo pensado na Secretaria de Saneamento, o Metropolitano de Habitação, na Secretaria de Habitação, estudos para o Sistema Hidroviário de Transporte dentro da Câmara Temática do CONDESP, o Sistema Viário de Interesse Metropolitano dentro da Secretaria de Transportes Metropolitanos, assim como a atualização da pesquisa de origem e destino da região, e dentre outros. Nós temos uma série de estudos, e nós precisamos juntar todos esses estudos na mesma base territorial. Então, essa é o grande objetivo dessa visão metropolitana estratégica, primeiro, para a gente potencializar recursos, né? Nós temos recursos que devem ser potencializados. E, segundo, para a gente programar no tempo, porque nós temos alguns investimentos que já estão acontecendo e que precisam de um arcabouço, né, de outras ações no seu entorno. Aqui é um levantamento que nós estamos fazendo na GEM já há algum tempo, né, sobre os investimentos que estão sendo colocados, tanto na mídia, quanto no governo, quanto no nível empresarial, e nós vamos perceber que nós temos alguns investimentos fora desse centro, mas os grandes investimentos ainda se concentram no centro da região, ou na ilha de São Vicente, ou no seu entorno. E aí uma discussão importante que a gente vem fazendo, né, com todos os nossos parceiros dentro das câmaras temáticas do Conselho Metropolitano, assim como em outras reuniões que nós temos no Estado, é que não dá mais para a gente discutir a região sem esse triângulo. Sem essa triangulação, nós não vamos conseguir pensar a região com qualidade, porque eu preciso verificar onde estão os meus polos de atração, como é que essa questão da acessibilidade e aonde as pessoas vivem. Se eu não tiver essa visão, eu não consigo ter qualidade
de vida, lazer e também qualidade ambiental. Para isso, a gente precisa ampliar um pouco mais a nossa visão para entender aonde nós estamos inseridos, né? Nós estamos inseridos num espaço hoje que é o grande espaço do vetor de petróleo e gás, né? Esse espaço direto envolve a Baixada Santista, o Litoral Norte, o Vale do Paraíba, chegando a Campinas, né? E, portanto, nesse sentido e nessa projeção, nós vamos ver aqui, isso aqui são números de um estudo realizado pela Sabesp, com projeções de população, e nós vamos perceber aqui que, em 2025, nós já teremos praticamente 4 municípios com população maiores que Santos tem hoje. Então, nós teremos Guarujá, Praia Grande, Santos e São Vicente, com estimativas de ter acima de 400 mil habitantes. E, somado à população flutuante, Guarujá e Praia Grande chegarão a ter, em épocas de temporada, entre 600 e 800 mil habitantes. Isso é uma questão que a gente precisa resolver no território, porque os números, eles têm um rebatimento direto nessa área, né? Nós estamos falando de uma região que tem todo um processo ambiental nas suas costas, né? Se a gente quiser olhar para o mar, nós temos todo um oceano na frente, e, portanto, nós temos uma região que vai ocupando os espaços, mas que nem todos devem ser estimulados, né? Nós temos alguns compartimentos ambientais, isso aqui é um estudo que foi feito pela Emplasa para a Secretaria de Habitação. A gente tem muitos compartimentos ambientais que ambientalmente não devem ser ocupados, até para a gente manter a nossa qualidade. Um deles é a Serra do Mar. E, portanto, nesse estudo, a gente vai perceber que, de compartimentos adequados, na região como um todo, nós temos 12% a 13%. Desses 12% a 13%, nós vamos ver que restam, no território da Baixada, mais ou menos 5%, né? Desses 5%, se nós começarmos a detalhar, nós vamos ver que ele está exatamente no litoral sul, né? Então, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe deverão ser as áreas que devem receber uma expansão urbana, em termos de expansão de espaço. Isso aqui é uma leitura também voltado ao vetor de petróleo e gás, quer dizer, como é que os municípios e as sub-regiões podem se comportar. Nós temos uma ligação direta do centro da Baixada com a nossa, talvez, maior cidade, uma das maiores cidades mundiais, em termos globais. E a Baixada vai continuar com esse acesso, e o centro vai continuar com essa característica de polo regional nos próximos momentos. O litoral sul, ele vai ter um papel importante na expansão do território para essas novas demandas. E Bertioga, ela vai ficar numa transição entre esse grande polo de offshore e o novo polo de offshore que vai ter em Caraguatatuba, né? Mas ela tem uma característica muito voltada ao turismo de alta renda, que se junta ali para o litoral, chegando até São Sebastião. Nesse sentido, quer dizer, nós temos uma centralização de ações, mas precisamos, na verdade, definir ações novas e vetores novos para que a região consiga ter um equilíbrio maior. Nesse sentido, eu acho que a gente precisa, primeiro, né, discutir um pouco o que são os fluxos. Nós temos fluxos regionais que adentram na nossa região, nós temos fluxos metropolitanos que fazem a distribuição, e nós temos fluxos futuros metropolitanos que a gente pode pensar e deve pensar com essas novas estruturas, né? Nós temos hoje um projeto de túnel, nós temos aqui o VLT que deve se expandir, nós temos aqui uma transposição que nós precisamos fazer exatamente para a gente trabalhar entre o fluxo turístico
e o fluxo de carga, né? Uma outra discussão ligada à mobilidade importante vem voltando à nossa região, e aí eu gostaria que a gente desse uma olhada, quer dizer, em 60, qual eram nossas ligações principais. Em 80, a gente começa a ter outras ligações. Em 2000, aparecem novas ligações, e em 2010 nós temos praticamente já em funcionamento uma grande parte do Rodoanel e outras ligações. E a gente vai perceber que aqui, no litoral norte, nós temos a ligação Bertioga-Mogi, nós temos Caraguatatuba, São José e Taubaté-Ubatuba. Para este litoral sul, nós temos o centro e nós temos uma ligação com a BR. Então, é fundamental a discussão de uma nova ligação para o litoral sul, se efetivamente eu quero que essa região seja uma região de expansão urbana, né, que ela tenha qualidade, né, pensando que nós já temos aqui praticamente um projeto empresarial muito grande, que é o projeto Andaraguá, que a Prefeitura de Praia Grande vem aí correndo atrás, né, que é um projeto de um empreendimento empresarial com atividade de aeroporto de carga, que é mais um vetor importante e que não se choca nem se conflita com a atividade portuária, ao contrário, né, a atividade de carga de aeroporto, a carga normalmente que vai num avião é muito diferente da carga que vai no navio, e ao mesmo tempo nós temos aqui já um investimento claro em andamento da Petrobras em cima do aeroporto de Itanhaém. Isso é importante porque, se eu viabilizar uma nova ligação, né, a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente viabiliza acesso, as pessoas vão e voltam, né, e elas ocupam espaços. E se eu tenho que pensar nisso, eu tenho que pensar com qualidade. Eu preciso discutir exatamente o que eu devo ocupar e o que eu não devo ocupar no espaço. Isso aqui é só para a gente ter uma visão, quer dizer, hoje se discute já toda a transposição da Tamoios, né, numa duplicação, e novos viadutos em Caraguá, justamente porque a gente tem aqui um investimento grande num território demarcado para a atividade offshore. E esse triângulo aqui é só para a gente imaginar que cada vez mais nós fazemos parte, né, de um espaço delimitado no estado de São Paulo, que tem uma importância enorme, né, e que nós estamos exatamente do lado da maior cidade global. Isso aqui é um estudo feito por uma fundação chamada Fundação Metrópole, que estuda os territórios inteligentes, né, ao nível global, e a gente vai perceber que toda a nossa conexão com relação ao mundo, a mais forte é São Paulo, né? Então, nós realmente somos a bola da vez. A gente só precisa aproveitar esse momento cada vez mais. Obrigada, viu?